Olá, pessoal. Muito boa noite. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Estou dando continuidade à aula aqui. Hoje a gente vai falar, nessa aula, a gente vai falar sobre os componentes do sistema HVAC, tá? O sistema HVAC, assim, ele pode ser formulado de várias maneiras diferentes. É, São compostos por módulos, tá? E você vai juntando os módulos diferentes conforme os critérios de projeto adotados, tá bom? Os componentes básicos, eles vêm do próprio ciclo de refrigeração, tá? Os componentes básicos, eles são o compressor, o evaporador, condensador e a válvula de expansão. São os componentes básicos. Aí você junta isso a linha frigorígena, de alta e baixa, né? O sucção e líquido, e o próprio fluido refrigerante, tá? Então, isso é o sistema básico. Você vai ter vários outros componentes, mas o sistema básico é esse, tá? Então, né, aí eu abri aqui, você fala, pô, Leão, mas você falou que era só isso? Eu falei, isso. Ele traz como componentes básicos aqui, né, o material que eu estou apresentando para vocês, só que o componente básico do ciclo são esses que eu falei. Mas temos, que eu mencionei, são vários outros componentes no ciclo. Entendeu? Você tem vários outros componentes, por quê? Porque conforme a gente falou na aula passada, nós temos os processos são diferentes processos. Então, você tem aquecimento, refrigeração, umidificação, desumidificação, limpeza, ventilação e movimentação de ar. Então são 7 processos. Então, para fazer os 7 processos, você precisa de vários componentes. Não vai ser só os 4 básicos lá, tá? Então, o pleno de ar misto, o controle de ar externo, aqui vai ter muita coisa relacionada à parte de ar, tá? Um minutinho. O que é o pleno? Quando você falar de pleno, o que é um pleno de ar condicionado ou controle de ar externo? Eu vou mostrar para vocês o que é um pleno. Normalmente, a gente chama de caixa pleno ou pleno, tá? É isso aqui. Se você trabalha com HVAC, você já viu algum tipo de caixa como essa, tá? E normalmente você conecta o flexível aqui, o flexível sai e vai até a grelha e a gente chama disso de pleno, tá? Eu vou botar aqui HVAC. E vai sair lá o pleno de HVAC, ó. É exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. Tá vendo que aquele ainda vem com isolamento térmico, tá? Isso é o pleno, que a gente chama de pleno. O pleno, ele pode ser separado, como ele está aqui, ou eu posso usar o meu próprio forro de pleno, e tem muita aplicação que faz isso, tá? O problema disso é que o forro geralmente acumula muita poeira. Então, se você usar o seu forro de pleno, você vai acabar gerando, né, uma sujidade muito grande no seu ar, tá? Ah, Leão, mas que seria o pleno? O que ele faz? Basicamente, o que o pleno faz? No sistema de ventilação, você vai ter a injeção de ar novo, que a gente chama de insuflamento, é um ar tratado, refrigerado, tá? Ou não vai ser refrigerado, mas é um ar tratado, é um ar externo, tá? Depende do sistema. Se o sistema ele for um sistema, por exemplo, usando um equipamento com uma evaporadora com distribuição de ar refrigerado pelos dutos, ele vai ser o ar tratado, o ar pronto para consumo, ele é refrigerado, né? No caso de sistemas com VRF, cassete e split, cassete, que não é dutado, você tem que fazer uma renovação de ar à parte, então você utiliza um insuflamento com duto separado e com motoventilador. E aí, esses sistemas podem ser de várias formas. E nas configurações em que você utiliza exaustão e insuflamento, aí sim, a exaustão você pode fazer de várias formas diferentes. Em alguns sistemas, você vai fazer a exaustão direto para o forro. E aí a gente fala que o forro é a caixa plena. E aí esse forro ele é comunicado com a unidade de tratamento de ar, a unidade de tratamento de ar. Pode ser um splitão, pode ser um self-contained, pode ser uma HA-H1, realmente uma AH1, uma unidade de tratamento de ar própria, né, provavelmente dito. Só que esse sistema, ele vai acabar absorvendo o ar, dependendo da forma como for, de um forro, tá? E esse forro a gente vai falar que ele está fazendo o papel de pleno, tá? Caixa plena.
ou você pode ter a exaustão diretamente usando dutos. E aí, se você fizer a exaustão com dutos, você vai ter o pleno tendo, em cada grelha que você tiver de exaustão, você vai ter uma caixa plena. Ou você. E aí, para insuflamento, você precisa de caixa plena também. Você vai colocar um sistema desse aqui. Na boca da grelha, tá? Na boca da grelha, geralmente você faz isso para insuflamento. Para exaustão, você joga. Ou você joga a exaustão para dentro de um duto, e aí você tem que ter a caixa plena também. Ou você joga a exaustão diretamente no entreforro e usa o entreforro como caixa plena, tá? Filtro de ar, obviamente, isso aqui é uma das coisas mais importantes que nós temos no ar-condicionado. Então, eu vou mostrar para vocês o que seria parecido, né, a um filtro de ar de uma HU. Normalmente, tá, os filtros que a gente usa são filtros de malha, tá? E a gente nós vamos ter vários modos diferentes. Você vai ter, por exemplo, o filtro G3, que é esse filtro aqui, H10, G3, M4. Depende da aplicação que você tem. Quanto mais qualidade de ar você precisar, mais potente tem que ser o seu filtro. E aí você tem a sequência, né, o sequenciamento dos filtros, né, que a gente chama a classificação dos filtros, né. E aí só mostrando aqui, né, o que é classificação, né. A gente fala filtro grosso, filtro de malha fina, filtro de malha grossa. Os filtros G da classe G, tá? Eles vão geralmente ser, eles vão reter normalmente particulados mais grossos, tá? G3, G4, particulados mais grossos. Os filtros médios e os filtros finos são aqueles filtros em que você vai ter altíssima retenção de particulado. Então, por exemplo, eu vou usar um filtro F9, cara, onde eu precisar realmente usar um filtro F9. É um filtro que é muito, mas muito, como eu posso dizer, muito grosso, né? Ele não vai, é um filtro que vai conseguir reter muita coisa, não, tá? Agora, se você vai usar um filtro, vamos colocar aqui, ó, aqui é legal que ele fala aplicação, G1 e G2, é mínimo, residencial, pólen, poeira, spray de pintura. Aí o G3, G4 já é o quê? Comercial, mofo, esporte, você vai usar isso aqui geralmente em ambiente comercial, fórum, shopping, porque já começa a pegar algumas coisas um pouco mais finas, né? Um filtro do tipo M, por exemplo, você vai começar a aplicar ele em locais que precisam de mais filtração, laboratório hospitalar. Ele vai reter, por exemplo, a legionela, que é um grande problema aí do ar-condicionado, tá? A legionela, ela é uma bactéria que ela se desenvolve em ambientes úmidos, tá? Então, se você tem uma bandeja de ar-condicionado com acúmulo de água, a legionela pode, muito provavelmente, estar lá se você não tiver um mecanismo de filtragem e limpeza bom no seu sistema. E os filtros F a 9, você vai. Aí sim, aí a gente está falando de filtro EPA, filtro ISO H35, filtros extremamente potentes que vão realmente precisar ser usados em ambientes estéreis. Aí você precisa usar em ambiente estéreo. Normalmente área hospitalar, bloco cirúrgico, UTI, o local onde você tem uma HU dedicada para bloco cirúrgico, por exemplo. Você tem que ter um filtro desse aqui, um F7, F8, F9. Normalmente você combina filtros, tá? Você vai usar um G1 para a boca de entrada e um F7 lá na ponta da HU, entendeu? Você vai usar dois filtros, dois módulos de filtro para poder filtrar duplamente esse ar. Você não vai botar só um para não sobrecarregar, porque o filtro F7 ele é malha muito fina. Então, se você usar um filtro F7 diretamente, sem um filtro de malha mais grosseira antes, você vai sobrecarregar o filtro F7 rapidinho. Normalmente, são dois, pode ser até três. Você vai usar um G1, um M e um F. GMF. Três níveis de filtragem para você não sobrecarregar o F7. Tá? Então, filtragem, cara, basicamente está relacionado à qualidade de ar. Isso aí é muito importante, principalmente em ambientes estéreis como hospital. Ventiladores, fornecimento e escape, no caso seria exaustão, tá? Essa aqui é simples, né? Se você tem um pleno, eu estava comentando o pleno, normalmente em locais que eu tenho exaustão e insuflamento de ar, tenho renovação de ar, e eu não tenho ventilação natural, eu preciso da renovação, porque eu não tenho renovação, eu não tenho ventilação natural, eu posso usar N formas diferentes de fazer essa renovação, tá? Eu posso usar insuflação pura,
Eu posso usar renovação por exaustão pura. Eu posso usar renovação com exaustão e insuflamento. Mas todas as vezes, eu falo assim, quando a gente fala essas combinações, eu estou considerando só a parte mecânica. Mas, de qualquer forma, eu sempre vou ter exaustão e insuflamento. Por quê? Por causa da física, da fluidodinâmica. Se eu succiono o ar por um lugar, eu tenho que... Esse ar vai ter que entrar por outro, porque eu vou gerar vácuo. Quando eu succiono o ar por aqui, eu estou gerando pressão negativa nesse ambiente. O que vai acontecer? Todo o ar em volta vai entrar. Então, ou eu posso deixar esse ar entrar de forma natural, que não é tão eficiente. Normalmente, em ambientes como banheiros, com um mictório, e você tem um ventokit que fica no forro, quando você aciona o interruptor ventokit liga, o que vai acontecer? O seu ventokit vai começar a fazer a exaustão do ambiente, vai jogar esse ar para fora. Você direciona ali por um flexível e joga esse ar para fora por meio de uma grelha. O que vai acontecer? Vai começar a entrar ar pela porta do banheiro. Normalmente, esses banheiros eles vão ter que ter na porta pelo menos um tipo de veneziana. Na porta feita em forma de veneziana, por exemplo. É uma saída. Você pode colocar a veneziana na bandeira. É outra saída. Você pode colocar uma grelha dedicada. É outra saída. Mas aí o mecanismo vai ser natural. O ar vai entrar por causa da diferente pressão. Tá? Eu posso ter uma configuração assim. Então aí a gente fala exaustão pura, porque eu estou só exaurindo o mecanismo de insuflamento ele é natural. Agora eu posso ter também a insuflamento puro. E aí, quando eu injeto ar no ambiente, ar novo, o que acontece? Eu gero pressão negativa. Então eu vou empurrar o ar para fora de forma natural. Se for insuflamento puro, eu empurro. Eu gero uma pressão tão positiva, né? Ele vai empurrar o ar para fora. E aí esse ar que é velho vai ser empurrado para fora. Eu renovo por meio de insuflamento, injeção de ar novo. Eu posso ter as duas coisas, injeção e exaustão mecanizada, tá? Quando eu falo injeção de ar e exaustão de ar mecanizada, quando eu falar mecanizada, eu estou falando sempre de um ventilador. O ventilador ele atua de duas formas. O ventilador ele vai sempre ter. Eu vou colocar um negócio aqui que acho que vai ficar interessante para a nossa aplicação, tá? Para a aula. Abrir o Paint aqui, que eu vou fazer uns desenhos aqui quando for necessário, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero desenhar. O ventilador, normalmente, ele vai estar aqui assim, né? Eu sou horrível de desenho, tá, gente? Então não repara, não. Os pás aqui, né, dele. Nossa, ficou muito ruim esse desenho. Pera aí, deixa eu apagar isso aqui, ficou horrível. Ih, caramba. Pera aí. Deixa eu fazer de novo, pera aí. Ficou muito ruim isso aqui, cara. Ó, vamos lá. Vou colocar aqui certinho. Aí eu tenho o centro do ventilador. Aí, o que acontece? Eu vou ter, normalmente aqui assim, uma pá, né? Aí, né? Eu tenho uma pá aqui assim. Ah, ficou ruim, peraí. Eu tenho uma pá aqui assim. Eu, eu tenho uma pá. E aí eu vou ter outra pá aqui, né? Vamos supor que eu tenho duas pás, né? Essa pá tá girando aqui, certo? O que que acontece? O ar, tá? O ar, peraí, aqui. O ar, ele vai entrar pela parte de trás, tá? Ele vai ser succionado pela parte de trás e vai ser gospido, entre aspas, né? Ele vai ser exaurido pela parte da frente. Então, um ventilador ele faz um papel duplo. Ele succiona de um lado e injeta do outro. Ou seja, eu posso usar um ventilador para tanto fazer uma injeção de ar, como para fazer uma exaustão de ar. Aí vem o ventilador de fornecimento. Quando eu falo ventilador de fornecimento, o meu duto está para cá, certo? Então eu instalo meu ventilador na parte externa, succiono o ar externo e jogo para dentro. Quando eu falar ventilador de escape ou exaustão, o meu duto está para cá. A minha construção tá para cá. Isso aqui é quando eu falo de exaustão. Tá? Quando eu falo de insuflamento, a minha construção ela está inteira para cá. Injeção de ar novo. Né? Então, é só eu virar o ventilador. Literalmente é isso que a gente faz na obra, tá? É exatamente isso. Isso aí são os dois equipamentos aí, um equipamento extremamente importante na renovação de ar. A entrada de ar ao ar livre é o que eu acabei de mencionar. Às vezes você vai fazer um sistema que não tem exaustão dedicada, mecanizada. A exaustão ela é
natural. Como? Simplesmente eu injeto uma quantidade de ar gigantesca, que vai suprir toda a renovação. Então, eu vou renovar por 100% por injeção de ar novo. Eu não vou misturar esse ar, não vou fazer nada, eu vou simplesmente pegar o ar externo e vou injetar ele no ambiente, sem pensar em exaustão. Porque em climatização eu posso fazer o insuflamento, a exaustão e o retorno do ar. O que é retorno de ar? Vamos lá de novo, tá? Vamos desenhar aqui que eu acho que é legal a gente ir desenhando, tá? Eu posso ter o seguinte, eu posso ter um sistema, então, por exemplo, eu tenho um duto aqui eu tenho um equipamento, tá? Que é esse equipamento aqui. Eu tenho um duto chegando aqui, eu tenho um outro duto. Tem um outro duto chegando aqui, por exemplo, tá? E eu tenho um terceiro duto chegando aqui, tá? Vamos lá. O que acontece? Em determinados casos, tá? Imagina que esse aqui é um ambiente externo. Esse aqui é um ambiente externo. Então, de ar externo. O meu ar externo ele vai entrar por aqui. Ele vai entrar por aqui. E é um ar que eu estou captando de fora. Esse ar que vem por aqui, está voltando, é o que a gente chama de retorno, tá? Ele está retornando do meu ar. Aí o que acontece? Eu misturo esses dois ares aqui. Mas aí você vai falar, pô, mas eu vou misturar ar velho. Não, você vai botar um filtro aqui, provavelmente. Você coloca, geralmente a máquina, a HO, ela faz isso, tá? Você tem um filtro aqui, você filtra as partículas, e aí você tem um sistema que vai misturar esse ar aqui, entendeu? Então, o ar externo você mistura com o ar de retorno, isso aí para você economizar com refrigeração, porque esse ar de retorno ele já está resfriado. Então, você tem sistemas que aí fazem essa mistura aqui dentro, na caixa, como se fosse uma caixa pleno mesmo, e aí você injeta o ar de novo, que esse aqui seria um ramal de insuflamento, tá? Aqui dentro tem um ventilador. Tem um ventilador aqui, tá? Que é na verdade, ele está pegando o ar por aqui, pegando o ar por aqui e cuspindo para cá. Hoje em dia, nós temos tecnologias que fazem isso aqui, a gente chama de recuperador de calor, tá? Ele tem essas três entradas. Ele tem uma entrada de ar externo, o retorno do ar, que seria uma espécie de exaustão, tá? Então, você faz a exaustão por aqui. Na verdade, ele tem 4 bocais, não 3, tá? Ele tem um bocal de entrada de ar externo, um bocal de exaustão. Ele vai ter outro bocal de insuflamento e um bocal de retorno. Então, basicamente, isso aqui eu estou explicando porque assim, são muitas tecnologias diferentes. Eu vou mostrar a tecnologia do recuperador de calor aqui. Ó, vou mostrar um da Sigflux aqui. Assim, eu não recebo nenhum patrocínio de ninguém, tá? É só o primeiro que apareceu aqui. Mas assim, o conceito do recuperador de calor, vocês vão ver aqui, já mostro, é basicamente você fazer o quê? Você entrar com ar de externo e você vai misturar esse ar externo. Que você faz aqui dentro? Parece uma caixa fechada, né? Tem um caminho bem maluco aqui dentro, tá? Esse ar que tá aqui e esse ar que tá aqui, eles vão se misturar aqui. Eles se misturam aqui. Aqui você tem um filtro, normalmente um filtro M, tá? Potente. E aí, esse ar que tá aqui, ele vai transferir o calor, ele vai roubar calor do ar externo e vai baixar a temperatura desse ar externo que entra quente. Então, esse ar que vai entrar aqui, ele entra mais gelado. Esse ar que está aqui, ele vai sair com o calor mais ou menos, vai sair com o calor externo, que é o ar de exaustão, aquele era retorno, que passa a ser exaustão, e a exaustão joga o ar para fora, que vai estar mais quente. Ou seja, eu recupero o calor que eu tirei lá de dentro, né? Na verdade, desculpa, lá dentro eu já tinha tirado o calor do ar. Eu não posso, se eu injetar um ar quente lá de fora, eu vou perder a eficiência. Então, o que eu faço? Eu faço esse ar interno, trocar calor com esse ar externo, baixo a temperatura do ar externo e injeto ele. E é um ar filtrado, tá? É um ar filtrado. Isso aqui é um modo de fazer, isso aqui é outro modo de fazer. Tem várias formas de fazer isso. Então, assim, só para explicar a questão dos ramais, tá? E a entrada de ar ao ar livre. Os dutos, acabei de falar dos dutos, né? Os dutos são. Ah, esqueci de mostrar o recuperador de calor. Esse aqui é um exemplo de recuperador de calor, tá vendo? CRS, sei lá. Basicamente, tem 4 entradas, tá? São as 4 entradas que eu comentei, tá? Ó, gente, para não ficar muito grande, eu vou paralisar aqui, porque senão às vezes fica muito grande, fica muito chato de assistir. E a gente vai quebrando assim, porque é muita coisa, tá vendo? O tanto de coisa. Tem que falar sobre dutos, dispositivos.
e a gente vai fazendo com calma, assim, vamos fazendo com paciência, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Obrigado aí.